igreja, amém? Em nome de Jesus. Pode se sentar, querido. As crianças vão ter culto? Ah, mas tem tão pouquinho, dá para elas ficarem aí, eu acho. Fica ali no fundinho isso. Glória a Deus. Amados, abra a palavra. Israel, deu início aí? A gravação? Amém. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, por favor. Você que trouxe Bíblia e quiser abrir, quem não trouxe acompanha com a gente aqui. Amém, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. E a palavra fala assim, vamos ler? Conforme a graça, aqui diz, segundo a graça de Deus, que me foi outorgada, que me foi concedida, eu como sábio construtor, aqui diz prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como tem edificado. Aqui diz a palavra assim, ó, porém, me perdi. Cadê? Não, volta. Lancei e outro está edificando. Porém, entretanto, reflita bem cada um como constrói. Próximo versículo. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos, Senhor, eis a tua palavra. Pai, que nesta noite esta palavra venha queimar nossos corações. Pai, que esta palavra venha trazer mudança, cura, restauração, transformação. A começar de mim no altar, Senhor, que essa palavra venha mudar eu, que trago a mensagem. E que através de mim esta mudança também possa alcançar uma mudança, uma transformação, uma cura, uma restauração, uma reedificação no coração de cada um que escuta esta palavra hoje, Pai. Que Satanás venha ser envergonhado, Pai. Ele já está derrotado. Ele não tem poder sobre nossas vidas, porque nossa vida está coberta pelo sangue de Jesus, e é o sangue de Jesus que nos faz filho, é o sangue de Jesus que nos cura, é o sangue de Jesus que nos liberta. É graças ao teu sangue, Jesus, e pelo poder do teu nome, Jesus, que estamos hoje neste lugar. Então eu determino na autoridade do nome de Jesus que todo espírito do inferno que venha tentar roubar esta palavra cai por terra agora. Todo demônio que tenta expulsar, que tenta arrancar a palavra de cura e de salvação neste momento, cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro céus abertos sobre esta igreja, céus abertos sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para que possamos ver, ouvir e sentir a tua glória neste dia. E a igreja diz em nome de Jesus, oh glória a Deus, amém, igreja? Amém. Então a palavra de Deus de Coríntios, Paulo fala assim, ó, conforme a graça que a mim foi dada, eu como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Veja bem, Paulo aqui nos dá uma advertência. E ele nos dá um aviso muito forte. Para o quê? Para que sejamos um construtor. Porém, não é qualquer tipo de construtor. Ele coloca assim no primeiro versículo, ele fala assim, ó, um sábio construtor. Querido, se ele fala que nós devíamos ser um sábio, aqui diz um prudente construtor, porque na verdade, se existe um sábio construtor, é porque também existe o quê? Um construtor que não é sábio, que não é prudente. E a palavra de Deus fala em Mateus sobre dois construtores. E eu nem ia falar isso, mas o Espírito Santo me trouxe aqui. Ela nos mostra dois tipos de construtor. Ele fala o homem que é sábio, prudente, que constrói a sua casa bem alicerçada. E ele fala sobre um segundo também construtor. Porém, que ele constrói o quê? Na areia, e a palavra chama ele de nécio. Então, existe dois tipos de construção que pode ser feito na vida de quem, querido? É na vida do mundo que está sendo falado? Não, é para a igreja. Esta palavra não é uma palavra para quem não conhece Jesus, mas esta palavra é uma palavra que Paulo traz para Corinto, dizendo assim, olha, cuide bem qual construção você está fazendo. E ele fala assim, ó, que a base de uma construção é o quê? É o acabamento, não é verdade, irmãos? O que é a base da construção, irmãos? O irmão Luiz Carlos, cadê o irmão? Cadê o irmão Cláudio? Irmão Cláudio não veio, irmão Ana não veio, puxa a orelha dos dois. Irmão Cláudio, temos também agora o irmão Maicon, que também está trabalhando em construção, e ele sabe que a parte mais importante da casa é a parte que a mulher mais gosta, que é o quê? A decoração, não é verdade?
Não é isso, é o porcelanato que tu vai colocar, é as luminárias que você vai colocar. É o mais importante, irmãos? Não. O mais importante é o quê? É o alicerce. E a palavra de Deus fala, olha, cuide bem. Seja bem cuidado para que vocês possam lançar o alicerce correto e não outro tipo de alicerce, querido. Então, se a base da construção é o alicerce para uma casa que vai ser construída, Paulo faz uma analogia que também em nós há uma construção sendo feita. E essa construção, o que vai determinar a qualidade e a durabilidade dessa construção é o quê? É o alicerce com que ela foi construída. Então, se você vai construir uma casa, como nós lemos em Mateus, que fala sobre o sábio construtor e o nécio construtor, a diferença deles foi o quê? Foi onde eles construíram a sua obra. Então, a qualidade e a durabilidade daquilo que você tem construído na sua vida vai determinar pelo alicerce que você está erguendo. E na verdade, quando eu falo sobre qualidade e durabilidade de construção, quando eu falo de construção, eu falo, por exemplo, construção da nossa vida, a construção dos seus relacionamentos, a construção dos seus negócios, das suas finanças, a construção dos seus sonhos, dos seus projetos. Tudo isso, querido, a durabilidade desses sonhos, desses projetos, relacionamentos, finanças, trabalho, estudo, amizade, seja qual for que você está construindo na sua vida, o que vai determinar se ele vai durar ou não, é onde ele está sendo alicerçado, querido. Só sabe o quê? Quando o dia a casa caiu. Quem teve um relacionamento que, apesar de se dedicar muito em construir esse relacionamento, se esse relacionamento amoroso, ele não foi construído um alicerce sólido, ele não vai durar muito tempo. Ele pode durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas o que vai determinar se ele vai ficar sólido ou não, é o quê? É quando diz em Mateus que viria o quê? Viriam as chuvas, e as chuvas combateriam essa casa. Diz a palavra que o sábio construtor, ele construiu alicerçada na rocha que é Cristo, e diz a palavra que o louco, o nécio, foi aquele que construiu em areia. E diz que ambos casas ficaram belas, querido. Talvez aquele que construiu na areia, ele se dedicou mais no acabamento, porque ele não investiu tanto no alicerce. E qual é a parte mais cara de uma casa? Depois do acabamento é o quê? É o alicerce, querido. É ferro, é estrutura, é cavar bem, é colocar sapatas fortes, fortificadas. Então talvez aquele homem que diz a palavra que construiu na areia, ele não se preocupou muito com o alicerce para investir no acabamento. E você passava na casa dele e via uma casa linda, com blindex na porta, você via uma casa linda, com uma piscina, mas diz a palavra que aquele que construiu na rocha, talvez a casa não era tão bela visivelmente, mas era uma casa estruturada. Quando que você viu a diferença, querido? Foi quando? Diz a palavra que vieram os rios, vieram os ventos, combater aquelas casas, e diz que a casa que foi alicerçada na rocha não caiu, porém, aquela que foi alicerçada na areia caiu, e grande foi a sua queda. Então, o que vai determinar a durabilidade dos seus projetos, dos seus sonhos, daquilo que você tem construído na sua vida, por exemplo, o Mike e Yasmin, eles estão construindo o início de um relacionamento, não é verdade? Estão ou não estão? O que vai determinar se esse relacionamento vai ser duradouro até a eternidade ou não, é como ele está sendo alicerçado. Se você está sendo um sábio construtor ou um nécio. Ou quem começou o negócio. Quem aqui já começou um negócio e fechou? Tem alguém aqui que é empreendedor? Cadê os empreendedores da igreja? Alguém aqui, ó, irmã Joana, empreendedora. Minha sogra também, empreendedora. Não deu certo? Minha sogra teve açougue, padaria também, não é? Padaria era só açougue. Enfim, foi um empreendimento, por exemplo, da minha sogra que cresceu muito. Ela chegou a ter uma segunda filial, mas um dia caiu tudo. Por quê? Porque quando vieram as lutas, ele não estava solidificado em alicerces firmes. Então, a durabilidade vai depender dos alicerces. Agora, o que são esses alicerces, querido? E eu quero que você preste atenção no que eu vou ministrar, porque isso vai falar muito ao seu coração. A palavra diz em Provérbios 23, 7. Abre para nós, Israel. Provérbios 23, 7. Assim diz a palavra. Porque, rapidinho, filho, Provérbios 3, 7. Porque como imagina no seu coração, assim é ele. Tá difícil, hein, filho? 13, 7, filho. PV 13, 7. Salomão nos ensina, em seu livro de sabedorias, não,
13:7. 23:7, perdão. Pastor burro, dando bisu furado. 23:7. Pois ele só pensa nos gastos. Ele diz, não, tem alguma coisa errada. Então eu anotei errado, irmãos. Quem quiser procurar aí, ó. Mas a palavra de Deus fala em Provérbios, em algum lugar que eu notei errado, perdão, pastor. Diz assim, ó, porque como ele pensa, como ele imagina no seu coração, assim também o é. Então Salomão nos ensina que nós somos frutos daquilo que pensamos sobre nós. Se alguém puder achar depois, só para me botar aqui. Diz a palavra assim, ó, então, que nós somos frutos daquilo que pensamos. Você quer ver um exemplo disso? Já viu aquelas pessoas que se acham gorda? Eu não me acho gordo, eu me acho assim elegante. Mas, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa que ela é magra, e ela diz, como eu tô gorda. Alguém já conheceu alguém assim? Tem até uma doença chamada de anorexia. O que é anorexia? Por mais que essa pessoa emagreça, a visão que ela tem de si mesma é como uma pessoa gorda. É uma doença emocional psicológica. Mas a questão é que a palavra de Deus já fala que como você imagina na sua mente, no seu coração, assim você verá. Por quê? Porque esse pensamento, essa imagem, é um espelho de quem você é. Então a sua vida, ela será consequências desses pensamentos gerados dentro de você. Então precisamos entender que nós seremos, a nossa personalidade, o seu eu, ele vai ser o quê? A soma de conceitos, de princípios, de pensamentos que temos sobre nossa vida, sobre quem nós somos. Não necessariamente que sejam reais, mas são pensamentos que foram gerados e todos esses conceitos misturados, eles vão gerar quem você é. Vão ser o quê? Os alicerces básicos da construção que será a sua vida. Dessa construção que vai ser erguida dentro de você. E, por exemplo, esse conceito, essas pseudos-verdades, por exemplo, como ser gorda, ainda que seja uma mentira, ainda que as pessoas chegam, por exemplo, para a Sarinha, vem cá, Sarinha. A Sarinha é uma menina linda, vem cá, linda, a Sara é uma menina magrinha, esbelta, maravilhosa, mas se a Sara se acha como gorda, você pode chegar, você pode trazer um espelho, você pode trazer uma filmagem, você pode medir, mostrar por A mais B que ela é magra, ela vai continuar pensando o contrário. Por quê? Porque dentro de nós, pode sentar lá, dentro de nós, ela tem uma verdade que foi criada para ela, no qual ela crê que ela é gorda. E todos esses conceitos, eles vão construindo o quê? Alicerces, bases que vão construir quem você é. Por exemplo, o seu conceito sobre família, ele foi gerado durante toda uma vida, e hoje ele é uma realidade para você. O seu conceito sobre amizade, o seu conceito sobre finanças, seu conceito sobre educação, todos esses conjuntos de conceito, eles são base, que foram desenvolvidos na sua vida. E esses alicerces vão determinar quem está construindo dentro de você, querido, a tua identidade. Você quer um exemplo? Por exemplo, o alicerce da amizade. Se seu conceito de amizade foi construído, isso não é do dia para a noite, isso é construído desde a tua tenridade, querido. Esses alicerces, como eu disse, é o início da construção. Quando a construção do seu eu, ele começou a ser construído dentro de ti, não foi do dia para a noite, mas foram princípios que foi sendo ensinado aonde? Pelos seus pais, pelos seus irmãos, por aqueles que criaram você. Por exemplo, crianças hoje que desde 6 meses vão para a creche, porque o pai e a mãe têm que trabalhar. Quem está gerando esses conceitos? A creche. Porque a criança passa quanto tempo numa creche? Quem já teve filho na creche nessa idade aí? Levanta a mão. Tu já teve. Quanto tempo fica a criança na creche? No mínimo 8 horas. Porque tu deixa 7 da manhã, vai buscar 7 da noite, ou seja, é no mínimo de 8, 10, 12 horas. Imagina, essa criança passa 12 horas onde? Dentro de uma creche. Então os conceitos de princípio de vida estão sendo formados onde? Em casa? Não na creche. Então, você vê que esse alicerce, por exemplo, de amizade. Se seu conceito de amizade ele foi construído num ambiente onde amizade significa companheirismo, reciprocidade de afeto, porque amigo não é só aquele que recebe, mas aquele que também dá. Ou seja, você aprendeu que você que recebe, você também tem que dar. Porque isso é legal. O verdadeiro amigo, ele não só recebe, ele fica feliz em dar. Quem é que fica feliz em dar algo para alguém que você ama? Isso é o que? Reciprocidade.
Então, se seu conceito de amizade foi construído num ambiente de altruísmo, o que é altruísmo? É aquele que dá algo sem esperar nada em troca. Não, eu vou dar, porque assim, a palavra de Deus fala que muitas vezes o verdadeiro amor se vê não naquele que dá, porque ele sabe que vai receber de troca. Eu vou lá na casa do irmão Luiz Carlos fazer um grande almoço, eu vou comer lá, porque eu sei que no outro dia ele vai me convidar também. Então, eu vou fazer um almoço para ele, porque eu sei que ele vai me convidar. Isso não é altruísmo, mas altruísmo é o quê? Você dá sem esperar nada em troca. Então, a sinceridade, por exemplo, se o teu alicerce de amizade foi criado num ambiente onde sinceridade é um alicerce que não pode faltar, porque amigo é aquele que diz a verdade, muitas vezes quando dói. Porque quem tem amigo e é amigo de verdade, ele não vai falar aquilo que te agrada, ele não vai falar só aquilo que massageia o seu ego. Por exemplo, você sai na roupa, tá bonita essa roupa? O verdadeiro amigo fala assim, não, tu tá parecendo um palhaço. O amigo fala isso. As mulheres, por exemplo, tem mulheres que colocam maquiagem assim singela, fica tão bonito, né? Mas tem mulher que vai botar maquiagem que parece o Patati Patatá. Não é verdade, irmãos? Aí a verdadeira amiga, ela chega e fala assim, nossa, tá linda, tá um arraso. Ela vira as costas e fala assim, meu Deus do céu, parece uma bruxa. É uma verdadeira amiga? Não. Mas o que acontece? Se você foi criado num alicerce de amizade, onde sinceridade é base, querido, você vai falar, doa quem doer. Alguns vão dizer até que você é grosso. Nossa, como tu é grossa. Não, querida, é que eu sou tua amiga. Eu quero falar a verdade. Você tá horrorosa. Essa maquiagem tá feia. Essa roupa tá indecente. Essa roupa não tá legal. Esse é o verdadeiro amigo. Então, se esse alicerce da amizade foi edificado em relacionamento interpessoais, num alicerce sadio de amizade, você vai ser uma pessoa onde o alicerce da amizade vai fazer diferença na sua vida. Porém, se seu conceito de amizade foi construído num ambiente onde amizade significa egoísmo, é meu, teu é teu. É aquela criança que vai dar um pedaço de bolo e come escondido para os outros irmãos não comer. Por exemplo, lá na sala deve ser difícil, né? São quantos irmãos? 5? 4? 5 agora está vindo o quinto, né? Tu imagina, deu um bolo, um pedaço de deu uma traquinas, querido, um pacote de traquinas. Se ela cresce num ambiente de amizade, de altruísmo, ela vai pegar, vai dividir, nem que ela fique só com uma bolachinha. E ela faz isso que eu sei, né? Ela vai dar uma bolachinha para cada um, vai sobrar uma para ela, mas deu, porque ela aprendeu a compartilhar. Porém, se a pessoa cresce num lar de egoísmo, ela vai esconder e vai comer sozinha. Por exemplo, se ela cresceu num ambiente de amizade interesseiro, que eu só faço algo para alguém se eu receber algo em troca. Por exemplo, eu tive um amigo que é amigão, irmão amigão. Moramos juntos, sabe? Pô, é um amigão meu, até hoje é meu amigão. Mas, por exemplo, ele era um sem vergonha, e eu não vou falar o nome para ele não ficar escandalizado. Mas ele era um amigo assim, ó, que ele precisava, eu estava ali para ele. Mas às vezes eu precisava, que eu estava viajando em missão, e eu precisava levar, por exemplo, a minha filha no médico, ele levava, mas ele cobrava gasolina. Ou seja, ele é uma pessoa que ele só fazia debaixo do quê? De interesse. Não, eu faço se... O amigo que não é sincero, ele vai ter uma condicional. Eu até faço para você, se você fizer isso. Então é uma amizade interesseira. Ou seja, se o ambiente de amizade onde você foi gerado foi um ambiente de interesseiro, de traição, onde o seu melhor amigo um dia te traiu e te enganou, da mesma forma, esses vão ser o alicerces de todos os relacionamentos de amizade que serão construídos na sua vida. Se você cresceu num ambiente onde a amizade ela é altruísta, ela se preocupa com o outro, é sincera, esse vai ser o norte que vai guiar todas as amizades da sua vida. Porém, se o alicerce da amizade foi construído num ambiente de egoísmo, interesseiro, traição, também assim serão suas amizades. Porque isso foi edificado onde? No seu caráter, querido. É um alicerce. Quer ver um outro alicerce interessantíssimo? O alicerce da família. Por exemplo, se seu conceito de família foi construído num ambiente, como eu disse, isso não é do dia para a noite, isso vai sendo gerado desde a tua tenridade até a tua fase adulta. Se o seu conceito de família foi construído num ambiente onde família significa amor, carinho, disciplina, porque quem ama corrige, quem ama não aceita tudo. Se tiver que dizer não, vai dizer não. E amados, cá entre nós, como é difícil dizer não? Quem tem dificuldade de dizer não, levanta a mão aqui. Eu tenho, irmãos, eu tenho uma dificuldade incrível de dizer não.
Como é difícil dizer não, mas amar não é sempre dizer sim. Amar vai ser muitas vezes você dizer não. Pai, eu quero comprar um PlayStation. Não. Pai, eu quero sair para uma festa e voltar 3 da manhã. Não. Porque quem ama, disciplina e corrige. Quando você... Então, se seu ambiente familiar foi criado nesse ambiente de disciplina, de proteção, de cuidado, a sua alicerce de família, esse vai ser o conceito que vai guiar durante toda a sua vida. Agora, se seu conceito de família foi construído num ambiente onde família significa abandono, você foi abandonado no momento que você mais precisava, de individualidade, cada um cuidar de si, Deus de todos. Não vou cuidar de ti não, o problema é teu irmão, ele que se vira, ninguém cuidou de mim, por que eu vou cuidar dele? Abuso, um ambiente familiar onde você era abusado fisicamente, você era abusado emocionalmente, tudo que você fazia era seu burro, você é um idiota, tudo que você faz é errado. Imagina você crescer num ambiente onde os qualitativos de palavras que são dirigidas para você tudo que você faz errado. Você não vai ser ninguém na vida. Tudo que você vai fazer errado. É tipo de abuso, querido. Físico. Não que a chibata é importante na vida. A palavra fala que o pai que segura, que não disciplina com a vara, depois ele vai colher um filho astuto. Astutícia, a loucura na criança. Mas eu não estou falando de disciplina da vara. Eu estou falando daquele que espancava a criança. Você cresceu no lar onde você era espancado fisicamente. Tem crianças que até abuso sexual sofreu, quer seja por um tio, um parente, às vezes até pelos pais. Então, sua futura família também vai ser construída, infelizmente, sobre esses mesmos alicerces que você recebeu. Então, se crescemos em um ambiente onde a base dos alicerces da vida eram alicerces tortos, errados, tua casa também vai ser construída sobre esses mesmos conceitos, sobre os mesmos alicerces errados. Pastor, mas eu cresci num ambiente cristão, de alicerces cristãos. Glória a Deus. Mas o que é ser cristão, querido? Nós vivemos numa sociedade que é alicerçada em conceito cristão. Tu quer ver? Nosso calendário, ele é o calendário gregoriano, que ele fala o quê? Antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos hoje em 2026, depois de Cristo. Nós temos também uma sociedade que existe vários e diversos feriados de cunho religiosos. Não é verdade? A gente teve agora o feriado de Sexta-feira Santa, né? Que graças a Deus caiu, acho que foi quando? Foi numa quinta? Não lembro, eu sei que foi um feriadão. Oi? Foi na Sexta-feira Santa, sempre sexta, né? Óbvio, eu sei que teve um outro que emendou e que foi uma bênção, né? Mas a questão é o seguinte, nós temos vários feriados cristãos. Outra questão que evidencia que nós somos uma sociedade de pseudos alicerces cristãos. Quem é que foi batizado quando nasceu? Levanta a mão. Foi batizado, olha só, um monte de gente foi batizado numa igreja católica, professando uma fé dita cristã. Então, devido a esse conjunto de normas, regras e conceitos cristãos que estão na nossa volta, a gente acha que vive numa sociedade cristã com alicerces cristãos. Mas apesar disso, muitos aqui vão ter uma visão própria do que é ser cristão. Devido ao quê? O meio que você cresceu. Eu sou cristão, mas eu cresci num lar espírita. Então ele vai ter uma visão kardecista do evangelho. Eu sou cristão, mas eu cresci na Umbanda, como é o meu caso, eu cresci no Candomblé. Eu dizia cristão, mas eu ia nas encruzilhadas da vida, eu fazia lá, ia nos cemitérios com a minha mãe, e eu cresci lá no meio da macumba, mas mesmo assim dizendo que eu era o quê? Cristão. Então, devido ao meio, às experiências de vida que você viveu, vai ser normal, por exemplo, você ter pessoas que aprenderam algo como correto, e para o mesmo grupo de pessoas que também se diz cristão, é totalmente contrário. Isso até mesmo dentro da igreja evangélica. Por exemplo, quem aqui cresceu numa igreja evangélica conservadora, tradicional, que dizia que cortar pecado ia para o inferno? Tem irmãs aqui que passaram por esses ambientes? Cadê? Levanta a mão. Olha aí, ó. Legal? Então são irmãs que são evangélicas, são cristãs, mas ela cresceu aprendendo que cortar cabelo é para o inferno. E se a gente vai no outro ponto, a gente vai em igrejas que onde dizer que até mesmo fazer tatuagem, andar de saia curta, andar de biquíni não tem problema. E também se diz cristão. Então, vamos lá. O que
que é ser cristão, então, na sua visão? Vamos lá, vou perguntar uma enquete rápida. Irmã Sônia, o que é ser cristão para você? Meu Deus, olha aí, ela foi profunda. Ela trouxe uma explicação praticamente teológica. É entregar a sua vida a Jesus Cristo e seguir a sua palavra e os seus ensinos. Maravilhoso. Vamos lá, outra pessoa, não vale copiar. Quem, por exemplo, irmão, vamos lá, irmão Michael, o que é ser cristão, irmão Michael? Fala aí, pode falar. Primeira palavra que vem na sua cabeça, para ser mais rápido. Primeira palavra, o que é ser cristão para você, Michael? Ser salvo, ser crente, glória a Deus. Mais alguém? Vamos lá, irmã Cris. O que é ser cristão, irmã Cris? Amém. Então, assim, cada um aqui vai ter uma característica do que é ser cristão. Mas, por exemplo, muitos vão chegar na conclusão que ser cristão é entregar a sua vida para Jesus, é ler, se alimentar da palavra, mas muitos vão dizer que ser cristão é ir na igreja. Alguém duvida que ser cristão é ir na igreja? O que vocês acham? Ir na igreja é ser cristão ou não é, queridos? Obrigado, porque o povo aqui já aprendeu comigo, né? Mas o que acontece? Muitos vão dizer que estar numa igreja é ser crente. Como que se o prédio fosse um lugar santo. E a pergunta é, querido, a igreja é um prédio? Não. O prédio é o lugar onde a igreja se reúne. Mas, querido, esse prédio não é mais santo do que se eu me reunisse debaixo de uma árvore numa praça. Não é, porque a santidade está o quê? Está em quem se reúne. Atos 7:47, Israel. Diz a palavra assim, ó. Diz a palavra aqui: Salomão lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. E ele fala assim, ó, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. E ele fala assim, ó, que casa me edificareis, diz o Senhor. Então, amados, Deus não habita em prédios. E diz a palavra que o céu é o meu trono. Olha que forte, querido. Então, para muitos que acham que ser cristão é estar numa igreja, fazer uma reunião em domingo e quarta-feira, ele vai ter uma consequência talvez que ele não esperava, porque na verdade ser cristão não é reunir num lugar, porque Deus não habita em lugares. Diz a palavra de Deus que o céu, olha só que coisa tremenda, a palavra de Deus fala que a terra é estrado dos meus pés. Só para tu entender a grandiosidade de Deus, diz a palavra assim, ó, que o Senhor mediu todo o universo com as palmas das suas mãos. E diz a palavra também que o Senhor, ele chama cada uma das estrelas por o seu nome. Querido, sabe quantas estrelas existem no céu? Os astrônomos, né, os cientistas chegaram a uma conclusão que é em torno de 400 bilhões de estrelas. Querido, se nós começássemos a falar o nome de uma por uma, ia levar toda uma vida e você não terminaria de falar. Mas diz a palavra de Deus que Deus conhece o nome de cada estrela e ela chama pelo seu nome. E esse Deus grandioso, que não habita em templos feitos por mão, diz a palavra que ele escolheu habitar dentro de você, como está em Coríntios, porque vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Deus escolheu habitar em você, querido. Porém, nós vivemos num ambiente onde vários falsos alicerces foram construídos do que é ser cristão em nossa vida. E esses alicerces, às vezes até mesmo crentes evangélicos, construídos no altar de uma igreja evangélica, está impedindo a construção daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, igreja? Você quer ver um exemplo disso? Foi a história do jovem rico. Em Marcos 10, que não precisa abrir, eu compartilhei no batismo aqui com o pessoal, mas diz a palavra de Deus sobre um jovem, e era um jovem rico, e diz a palavra que esse jovem, ele tinha uma sede, ele tinha uma fome por Deus. Quem tem fome e sede por Deus aqui? Levanta a mão. Eu tenho, querido, eu tenho uma fome por Deus. Eu tenho uma sede de conhecer mais de Deus, e não apenas de um Deus teórico, mas de Deus que fala, que se relaciona conosco. E diz a palavra que esse jovem, ele tinha uma sede por Deus. E diz a palavra que quando Jesus chegou na sua cidade, ele foi correndo, ele se humilhou nos pés de Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para ter eternidade? E diz a palavra que Jesus olhou para ele e falou assim: olha, você tem guardado os alicerces da palavra?
Tu tem guardado os mandamentos? E ele fala, sim, Senhor. Eu tenho guardado, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele diz, Senhor, eu tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha pequenice, desde a minha tenridade. E diz a palavra que quando Jesus ouviu isso, diz a palavra que Jesus o amou. Sabe por que Jesus o amou? Porque ele foi sincero, querido. Ele falou assim, Senhor, eu tenho guardado esses alicerces, meus pais construíram esses alicerces na minha vida, e desde então eu tenho seguido como norma, como padrão de vida, aquilo que meus pais edificaram na minha vida. E diz a palavra de Deus que estava tudo certo. E Jesus olhou para ele, meu Deus, cara, você é o cara. Olha, eu vejo grandes coisas, eu tenho grandes projetos para ti. É como se ele chegasse para o Michael e falasse, Michael, cara, eu tenho grandes projetos para a tua vida. Luiz Carlos, meu Deus, Nita, eu tenho grandes projetos para a tua vida. E ele falou assim, ó, porém está te faltando só uma coisa. Tem uma coisa que está meio torta. Eu estou vendo os alicerces na tua vida, tá legal, tá bonito, mas olha só, tem um alicerce que está torto. E esse alicerce vai impedir que a grande obra que eu tenho na tua vida. E ele falou assim, ó, vai, vende tudo que tu tens e doa aos pobres. E aí você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E diz a palavra de Deus que esse jovem, muito triste, abaixou a cabeça e foi embora. Por quê? Porque ele tinha muitas riquezas. E meu amado, pense comigo. Esse jovem tinha alicerces de alta qualidade construído na sua vida, edificado desde criança pelos seus pais, alicerces de caráter de alto nível. Porém, ele tinha o quê? Ele tinha um alicerce que estava estragando os demais, que era o quê? O amor às riquezas. Veja bem, o problema dele não era ter dinheiro, querido, não, mas era que o dinheiro, ele tinha um valor muito mais alto do que o próprio Deus. E Jesus falou, querido, se você não derrubar esse alicerce, eu não vou conseguir completar a obra na tua vida. E ele falou assim, diz a palavra que esse jovem saiu cabisbaixo, porque ele não quis derrubar esse alicerce. E amados, a obra do Senhor que ele tem na sua vida é difícil. É complicada porque muitas vezes é muito bom construir. Não é bom construir, Luiz Carlos? É maravilhoso. Irmão, só sabe quem construiu um sonho. É difícil, é custoso, mas é tão bom você começar. A irmã Sônia participou da construção daquelas obras, aquelas casinhas, né? Não era legal você ver o sonho de muitas vidas sendo construído? É maravilhoso, querido. É maravilhoso. Mas sabe uma coisa que não é maravilhosa? Sabe o que é? É ter que destruir. Porque muito mais fácil é construir do que reconstruir. Porque para reconstruir alguma coisa, você vai ter o quê? Você vai ter que pôr abaixo o que está naquele lugar. Você imagina, de repente, Deus chega na tua vida, vê, olha, a tua casa está legal, está bonita, mas tem um alicerce central, que ele está torto. E, meu amado, se eu continuar essa obra, toda a casa vai cair. Eu vi um vídeo essa semana de uma casa em São Paulo, de 3 pisos, que ela caiu ao chão. Por quê? Porque um rapaz estava construindo na frente, ele começou a cavar, e ele acabou atingindo o alicerce daquele prédio não era muito forte, e aquele prédio de 3 andares caiu, querido. Por quê? Porque havia alicerces, mas não eram profundos. E amado, muitas vezes Deus quer construir algo na tua vida, e Ele vê, olha, tem alicerces muito bons, porém tem um alicerce aqui, que se eu construir, tua casa vai cair. Então, amados, para a gente não ter o risco de cair, eu vou destruir tudo. Eu vou botar tudo abaixo. E amados, é difícil botar algo abaixo. É trabalhoso, querido. Derrubar aquilo que já está construído é custoso. Por quê? Porque eu vou ter que derrubar, eu vou ter que contratar a empresa para demolir, eu vou ter que tirar os entulhos, que é muito entulho. Irmão, quanto entulho tem na tua vida? Só sabe quanto entulho a gente carrega quando? Quando a gente faz mudança. Cadê a irmã Lisandra? Está aí? Não. Vocês fizeram a mudança dela. Não tinha um monte de entulho? Irmãos, vai fazer mudança. Quem já fez muita mudança aqui? Levanta a mão. Eu já mudei, eu fiz a conta. Acho que eu já mudei 15 ou 16 vezes, irmãos, por ser militar. E amados, toda vez que você vai se mudar, você joga um monte de entulho fora. Agora imagina que o entulho é toda a sua vida. É o seu olhar assim e falar assim, querido, a gente vai ter que arrancar todo esse entulho. É difícil, é custoso, dá trabalho. E sabe o que é mais fácil ao invés de derrubar? É mais fácil você maquiar. Faz assim, ó, pastor, Senhor, vamos fazer o seguinte,
Está torto esse alicerce? A gente bota aqui umas madeiras, a gente faz aqui uma gambiarra, e aí de repente não precisa derrubar. Vai ficar bonito, a gente dá uma maquiada, ninguém nem vai perceber, querido. O problema de você botar uma gambiarra num alicerce ruim construído no teu caráter é que quando vier as chuvas, e elas vão vir, querido. O que são as chuvas? O que são os ventos, querido? São o quê? São as lutas, são as adversidades, são as dificuldades. Um dia ela vai bater na tua casa, e diz a palavra que quando ela bater, a casa que está mal alicerçada, o que vai acontecer, querido? Ela vai ruir, ela vai cair ao chão. E meu amado, nosso Deus, Ele não morreu na cruz para dar uma maquiada na tua vida, não. Jesus veio para transformar a sua vida em uma nova criatura. Nem que para isso Ele precisa derrubar tudo que significa quem é você, querido. Se preciso for, Deus vai mudar toda a tua identidade. Por quê? Porque a sua identidade foi construída em alicerces tortos, querido. A sua vida, a sua identidade foi construída como? Como eu disse, porque como você imagina no seu coração, assim você será. Você foi construído em verdade, que para ti era uma verdade, mas na verdade era uma mentira do diabo. Era uma meia verdade do inferno. Então, esses conceitos que foram construídos de forma torta, eles precisam cair ao chão para que Deus venha construir uma nova identidade na tua vida. Só que o problema é que muitas vezes, quando Deus quer desconstruir aquilo que está errado na tua vida, você não quer abrir mão de coisas que estão ali. Você até quer mudar algumas coisas. Olha, eu não queria ser tão irado, eu não queria ser essa pessoa raivosa que eu sou. Que bom, querido. Então vamos lá. Para você não ser mais essa pessoa irada, raivosa, você vai ter que aprender a perdoar. Aí tocou numa área que é difícil. Porque eu perdoo todo mundo, menos fulano e beltrano. Porque te machucaram. O problema é que muitas vezes derrubar estruturas velhas significa negar quem você é hoje, querido. E a gente, irmão, seja sincero, quem gosta de ser confrontado aqui? Ninguém gosta. Irmão, diz a palavra de Deus que, a própria palavra fala em Hebreus que quando o filho ele é corrigido, quando ele é disciplinado, de início, ele não recebe de bom grado a disciplina. Ele não recebe, mas diz a palavra que o filho, que é filho, de início ele não recebe, mas depois ele aceita e muda. Mas o bastardo não. O bastardo ele nunca vai aceitar a disciplina do seu pai. E meu amado, o problema é que muitas vezes Deus está confrontando alicerces da sua vida que construíram quem você é. Imagina você olhar quem eu sou e Deus fala, eu quero mudar tudo isso aí, querido. Mas para isso eu vou ter que botar tua casa abaixo. Só que, amado, você imagina uma casa construída, tá? Quem já viu essas imagens de favela? Eu deveria ter trago algumas imagens. Que é uma casa linda, bonita. Mas ele é construído assim, ó, tem uma casinha de 1 quarto embaixo e o cara constrói uma mansão em cima. Alguém já viu? Um absurdo. Um absurdo. Até o engenheiro olha e fala assim, ó, meu irmão, isso não é engenharia, isso é bruxaria, porque isso não era para estar de pé. Os engenheiros olham e falam, não tem como. Fisicamente, geometricamente, matematicamente, era para estar no chão essa casa e a casa está de pé. E aí chega o engenheiro e fala assim, olha, ó, para ter segurança a gente vai ter que derrubar. Aí você fala assim, não, vamos derrubar, mas eu tenho um quartinho que eu fui para o meu filho, eu investi, eu coloquei berço, eu coloquei uns enfeites bonitos, dá para deixar o quartinho? Não, querido, porque quando derruba cai tudo. Ah não, mas eu reformei minha cozinha agora, botei móveis planejados na minha cozinha, eu botei pedra, mármore, minha cozinha está linda. Mas meu filho, a tua casa vai cair e vai cair a cozinha junto. Se você quer que Deus reconstrua, vai cair tudo. E amado, a decisão de permitir Deus derrubar tudo e construir algo novo é sua. Aí você teve um relacionamento abusivo na tua infância. Tu teve um relacionamento com seus pais difícil, seus pais abusaram de você fisicamente, abusaram de você emocionalmente. E meu amado, é difícil, até às vezes até sexualmente também, mas meu amado, eu acho que um dos piores abusos que um pai pode fazer para o filho é o que ele faz emocionalmente. Porque você constrói uma identidade no teu filho que vai descrever quem ele vai ser no futuro. E quantos pais destruíram futuros de filhos, dizendo você nunca vai ser ninguém,
Você é um nada. Você é pior do que o cocô do cavalo do bandido, e foi construindo aquilo, e hoje a identidade que você tem é uma identidade distorcida por causa dos seus pais. E hoje, muitas vezes, quando fala em paz com você, te traz dor, te traz ferida, e o problema é disso, que se esse alicerce de paternidade não for reconstruído na tua vida, derrubado e reconstruído, você nunca vai se relacionar, sabe com quem? Com Deus, que é seu pai. Porque toda vez que você lembra de pai, você lembra de dor. Você lembra de pai, você lembra de ferida. Você lembra de pai, você lembra de ofensa. E meu amado, para que você venha viver um novo relacionamento com Deus, para que você venha viver os projetos de Deus, esse alicerce vai ter que ser derrubado, querido. Quantos aqui tiveram relacionamentos de amizades abusivas? Amizades que te feriram, que te traíram, que só usaram você. Querido, eu já tive amigos assim, ó, que misericórdia, amigo do cão, que só abusaram, só te usaram. Usaram o que tu tinha de melhor, mas quando você precisou, te virou as costas. Mas assim, ó, se você não permitir que Deus venha te curar, esse alicerce de amizade, você nunca vai estar aberto à amizade que Deus vai trazer para a tua vida. E diz a palavra de Deus que não é bom que um homem viva só. E não apenas em relacionamentos amorosos. Quantas pessoas aqui não conseguem abrir o seu coração para novos relacionamentos amorosos? Por quê? Porque edificou alicerces tortos em relacionamentos tóxicos, que te feriu, te machucou, e hoje você está fechado porque o teu alicerce de relacionamentos amorosos foi um alicerce torto. Então Deus faz assim, ó, filho, ó, vamos derrubar tudo. Mas para derrubar tudo, você precisa reconhecer que está torto. E amado, aquela história de que eu era um homenzinho torto, morava na casinha torta, andava no caminho torto, minha vida era torta, mas um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Querido, como é que Jesus endireita? Quando eu olho a reta. Meu amado, tu pode estar no caminho mais torto do mundo, para ti é reto. Você não consegue enxergar, você está andando assim, ó, torto. A pior coisa que tem é andar em caminho, em mata fechada, porque você vai andando, você vai andando, você vai andando, e você sabe que cada um tem a tendência de andar ou mais para a direita ou para a esquerda. É certo isso. E quando você está na mata, você vai andando, quando você está andando em círculos. Por quê? Porque você está andando no caminho torto, para ti estava reto. Eu sou militar e eu sei, por isso que a gente usa a bússola. A bússola não é para você achar um lugar. A bússola é para você andar reto. Não, eu tenho que andar naquela direção, porque eu vou reto, senão eu vou andar torto. Só que tu está andando torto e para ti está reto, querido. Como que eu reconheço que a minha vida está torta? Quando eu olho para a reta. E quem é a reta da minha vida? É a palavra. Então quando você começa a conhecer a palavra, quando você começa a se alimentar da palavra, Deus começa a mostrar, tua vida está torta, teus alicerces estão tortos, tudo aquilo que você construiu está torto. E o Senhor fala assim, querido, tem muita coisa boa na tua vida, mas para que você venha viver uma nova história, eu vou ter que colocar a tua vida ao chão e reconstruir algo novo. Só que, meu amado, vai doer um pouco, porque você vai ter que abrir mão de coisas que para ti é precioso. É aquele quartinho que você construiu, lindo e maravilhoso. Mas Deus fala, vai ter que cair ao chão, querido. E amado, como é difícil reconhecer que tem algo torto na minha vida. A minha esposa vive falando isso comigo. Ela vive falando, tu não reconhece, não reconhece. Mas é fácil a gente falar dos... Eu digo assim, né, que sempre quando a gente aponta um dedo, né, a gente fala, tem um apontando para lá, tem 3 apontando para ti e 1 para o céu, né, dizendo, ó, Deus, tu tem 3 para ti, né. Por isso que a palavra Deus fala que a gente não tem dificuldade de reparar os erros, irmãos. Não temos. Na verdade, a gente tem uma facilidade incrível de reparar os erros dos outros. Porque a palavra Deus fala o seguinte, olha, antes de você olhar o defeito, a falha, o cisco no olho do teu irmão, ele falou que tira a primeira trave que está no teu. E diz que depois que tu tirar a trave do teu, aí então, enxergando plenamente, você vai lá e ajuda o teu irmão. Porque quando a gente tem uma trave, querido, a gente julga não para ajudar, a gente julga para diminuir, para destruir, para pisar. Mas quando nós somos curados em Deus, restaurados no Senhor, a nossa ajuda não é para afundar, não é para pisar, mas é para levantar, é para reconstruir. A questão é, querido, o que Deus está falando que está torto na tua vida? Quais são os alicerces que estão tortos na sua vida? Hein? Qual é os alicerces que Deus quer derrubar? O que
foi construído desde a tua tenridade, desde a tua mocidade, desde a tua pequenez, que até hoje machuca o teu coração. E meu amado, reconhecer é difícil, mas quando você reconhece, você está aberto a viver um novo de Deus. Mas só vive o novo de Deus quem abandona o velho. E amado, o velho é muito bom até você comer um novo. Tanto que a palavra fala, olha, o velho é bom até que você experimenta do vinho novo de Deus. E a questão é, querido, quais são os alicerces que Deus quer derrubar na tua vida? Quais são os alicerces que têm impedido de você viver o novo? Talvez, querido, até hoje você não consegue viver mais de Deus. Você é crente, lavado no sangue do Cordeiro. Você teve encontro com Jesus. Jesus mudou a tua vida, só que você não consegue abrir mão de coisas na tua vida que para ti é precioso. E se você não abrir, você vai ser que nem um jovem rico, que chegou diante de Deus. Deus viu, o Senhor Jesus viu sinceridade no coração dele e falou, nossa, Luiz Carlos, meu Deus, tu é o cara, Luiz Carlos, pá. Fechei eu e tu, Luiz Carlos, tamo junto, caramba. Jesus falou assim, cara, tu é o cara, Luiz Carlos. Fala o seguinte, ó, me dá teu PlayStation e tá tudo certo. E ele, não, meu PlayStation não. Como assim? Sim, me dá teu PlayStation, está tudo certo. Vamos. Não, Deus, pede outra coisa. Pede o meu carro, pede minha casa, mas meu PlayStation não. Parece algo bobo, querido, mas tem gente que é que nem criança com Deus, que Deus está pedindo algo bobo. Bobo talvez para nós, mas para Ele é imprescindível, querido. E se você não abrir mão dessas coisas, Deus não vai conseguir construir nada na sua vida. Esse jovem, ele foi embora, diz a palavra, pesaroso no seu coração. E Jesus olhou para os discípulos e falou assim, olha, quão difícil entrará no reino de Deus quem possui riquezas. E quando ele fala riquezas, não é riquezas financeiras. Quando ele fala riqueza, é aquilo que é riqueza para você. É aquilo que tem valor para você. É perdoar alguém que você não quer perdoar. É abrir mão de algo que Deus já mandou você abrir, você não consegue. Você não consegue. Deus está pedindo, falou assim, irmã Yara, abre mão disso. Deus já pediu para você. Mas você diz, ai Deus, mas eu não consigo, querido. Deixa Deus botar no chão isso que você é importante e você vai ver que Deus vai construir coisas novas. Amados, Deus trabalha com sementes. Talvez aquilo que você vê que Deus quer fazer é tão pequeno diante de ti. Mas, meu amado, as grandes árvores começaram com pequenas sementes. Eu vi um videozinho, achei interessantíssimo, onde chega uma menina na loja de Deus e fala assim, olha, aqui que vocês vendem tudo que Deus dá? Fala, sim, aqui a gente vende tudo que Deus dá. Fala, que maravilhoso. E ela falou, você tem paciência? Tenho, me dá 3 paciências. Longanimidade, amor, eu preciso de amor. Fé, meu Deus, minha fé está tão baixa. Me dá 3 pacotes de fé. E ela vai falando coragem, fé, ousadia, intrepidez, unção, graça, misericórdia. Beleza, aí quando chegou o pacote, ela menjou que lá ela leva um pacotão. A pessoa vem com um pacotinho assim, ó, pequenininho, assim, ó, toma, tá aqui, ó. E ela, peraí, tá tudo aqui dentro? Ela, sim, tá tudo aqui dentro. Mas como eu pedi tanta coisa? Ela falou assim, não, querida, é que Deus não trabalha com frutos, Deus trabalha com sementes. Deus quer semear coisas maravilhosas e elas vão frutificar à medida que você regar essas sementes, à medida que você desenvolver essas sementes. E, meu amado, Deus tem projetos maravilhosos para a sua vida. Mas para que Deus venha fazer isso, você precisa reconhecer que tem áreas tortas na sua vida que Jesus quer endireitar. E quando você reconhecer e dizer, Senhor, está torto. É verdade, meu casamento está torto. Meu relacionamento começou errado. Meu relacionamento amoroso começou errado. Eu não aguento mais, eu estou ao ponto de desistir do casamento. E o Senhor falar assim, ó, seguinte, começou errado. Vamos botar abaixo e vamos começar do zero? Vamos começar do zero? Meu relacionamento com meus filhos, eu não aguento mais meus filhos. Tá, querido, talvez você viveu um relacionamento extremamente abusivo com seus filhos, porque foi o que foi semeado na tua vida, foi o alicerce que foi edificado de abuso pelos teus pais, e hoje você só reflete aquilo que você recebeu, porque quem recebeu abuso vai dar abuso. Então fala o seguinte, ó, reconhece diante de Deus e fala, Deus, eu quero mudar. Eu não quero mais ser um pai omisso. Eu não quero mais ser um pai permissivo. Eu não quero mais ser um pai abusador. Mas eu quero ser um pai edificador. Um pai que encoraja. Um pai que ajuda. Um pai que constrói e não que destrói. Mas para isso, querido, tu tem que reconhecer, meu amado, que está torto. Está torto. E, meu amado, se você não reconhecer, não é se vai cair, mas um dia vai cair a tua casa. Porque vai vir uma luta, vai vir uma tribulação tão tamanha que teu casamento, se está torto, não vai aguentar.
Que o teu relacionamento com teus filhos que está torto não vai aguentar. Que as tuas finanças que está toda errada, querido, não vai aguentar e vai cair. Então eu te convido, querido, que se coloque de pé. Minha sogra, tu preparou um louvor? Meu amado, essa palavra, antes de falar contigo, ela fala comigo. Porque eu vou te ser sincero, tem áreas da minha vida que as colunas estão tortas, querido. E se significa pôr embaixo, pôr no chão, uma casa linda que você construiu, querido, é melhor botar no chão, com Deus sendo o engenheiro, o mestre de obra e o peão, do que ela cair e o diabo ficar rindo, eu derrubei. É melhor Deus derrubar, ele se encarregando de construir algo novo, do que o diabo derrubar e depois a tua vida servir apenas de deboche para o inimigo. Então, meu amado, eu reconheço, tem áreas na minha casa que precisam mudar, querido. Eu vou ser sincero. Tem áreas na minha vida pastoral como pastor que precisam ser realinhadas. Tem área na minha vida da minha esposa como marido e esposa que precisa ser realinhada. Tem área torta, querido. Está torto. E, meu querido, se eu e minha esposa como casal a gente não realinhar, um dia vai chegar aqui o pastor, olha, o pastor e a pastora se separaram. Por quê? Porque não consertou a torre, não consertou a estrutura, a coluna. E isso serve para a tua vida de casamento, isso serve para a tua vida profissional, querido. Isso serve para a tua vida, para o teu chamado, querido. Deus tem chamado de Deus para várias pessoas aqui. Tem pessoas que não desenvolveram o chamado de Deus, por quê? Porque até hoje não permitiu Deus botar no chão aquilo que está torto. E até hoje você está maquiando, querido. Está maquiando. Não, a gente bota aqui uma madeira, a gente bota uma cortina aqui, e ninguém vai ver rachadura. Querido, vai cair, querido, vai cair. Então eu quero convidar você, querido. E, irmãos, eu não quero ficar dando exemplos aqui de alicerces, não, porque eu estou falando e Deus está falando contigo, você sabe o que precisa ser mudado. Irmã Maria do Carmo, Deus, você sabe o que está torto na tua vida, o alicerce que está torto. Irmão Jackson, tu sabe que está torto, cara. Irmã Anitta, a irmã Maria Madalena que está aqui vindo com a gente agora. Você sabe o que Deus quer mudar na tua vida. E, meu amado, não é você que, escuta bem, não é você que vai mudar. Não é você que vai botar abaixo, mas você vai dizer assim, Senhor, olha, meu casamento está horrível, meu relacionamento com meus filhos está terrível, meu relacionamento com Deus, Senhor, eu não sinto mais a tua presença. Talvez é porque eu nunca perdoei meus pais, talvez é pelo meu passado, mas Senhor, eu não consigo mais sentir a tua presença. É dizer, Deus, põe abaixo então. Porque quem vai botar embaixo é Deus. E Deus, quando bota abaixo, Ele faz controlado. Você já viu aquelas demolições que tu pede um prego gigantesco e quando derruba vira pó, querido? Não, às vezes tem prédio do lado e não atinge o prédio do lado. Por quê? É uma explosão controlada, querido. Deus quer botar a tua casa abaixo, mas de uma forma controlada. Sabe por quê? Porque Ele vai construir algo novo, querido. Então, amado, reconhece. Deus, olha, tem alicerce que precisa ao chão. Eu não consigo sozinho, Senhor. Mas, Senhor, eu estou disposto a abrir mão para que a minha vida venha a ser restaurada. Vem aqui na frente para a gente orar junto. Vem, enquanto a irmã está cantando, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus. A palavra de Deus é assim, ó, fala com todo mundo, né? Meu Deus. Mas até eu estou aqui também, pastor. Meu Deus. Ô, Senhor, restaura o meu altar. Até eu estou aqui, ó. Ô, Senhor. Aleluia. Enquanto as irmãs louvam, ora com Deus, fala com Deus, ó, não fique esperando o pastor, começa a falar, Deus, olha, muda essa área na minha vida, muda a minha casa, Pai, põe abaixo e faz de novo. Mas fala com Deus. Atrai, meu rei, a tua unção me faz te desejar, tua santidade me faz querer ser santo só para agradar o teu ser. O teu braço forte me faz descansar. O teu olhar firme vem me tranquilizar. Tua majestade me faz te admirar, pois sendo rei aceitaste o plebeu. Levanta, levanta. Eu estava sentado à porta do palácio,
tinha os pés feridos, entregue aos laços, tão distante da tua glória, quanto a lua está do sol. Eu que estava sentado à beira de uma estrada, para o meu fim não faltava nada. Que surpresa quando o rei fez-se amigo do bebê. Me levou consigo ao palácio real, me deu novas vestes, um anel sem igual. Já senta à mesa, foi o que eu ouvi, comi do banquete que o próprio rei fez pra mim. E quanto mais tempo passo com meu rei, mais fascinado com ele fico, eu sei. Sei que os nobres com os nobres estão, mas este nobre rei me amou de coração. Eu não tenho explicação, mas eterna gratidão, pois o rei fez-se amigo do plebeu. É Deus, obrigada Jesus, pois que Senhor nós não somos nada sem a tua presença. Aleluia. E tu, Senhor, nos assentou na mesa, preparou um banquete. A tua presença me atrai, meu rei, a tua unção me faz te desejar, tua santidade me faz querer ser santo só para agradar o teu ser. O teu braço forte me faz descansar, o teu olho é firme, vem me tranquilizar. Tua majestade me faz te admirar, pois sendo rei aceitaste o plebeu. Eu que estava sentado à porta do palácio, tinha os pés feridos, entregue aos laços, tão distante da tua glória, quando a lua está no sol. Eu que estava sentado à beira de uma estrada, para o meu fim não faltava nada. Mas que surpresa quando o rei fez-se amigo do plebeu. Aleluia. E levou consigo ao palácio real, me deu novas vestes, um anel sem igual. Já senta à mesa, foi o que eu ouvi, comi do banquete que o próprio rei fez pra mim. E quanto mais tempo eu passo com meu rei, oh Deus, fala com Deus, ora pra Deus, coloca a mão para você, entrega para Deus. Sei que os nobres com os nobres estão, mas este nobre rei me amou de coração. Aleluia. Amados, escute o que eu Eu não dizer. tenho explicação, Aleluia. mas eterna gratidão, pois o rei fez-se amigo do plebeu. Aleluia. Amém, amados. Escute o que eu vou dizer. Querido, quando você chegar naquele dia, aquele grande dia, você não vai apresentar ao Senhor as coisas que você construiu nessa terra. Você não vai apresentar o teu carro, nem os teus diplomas. Você não vai apresentar as tuas conquistas naturais e físicas, não. A única coisa que você vai apresentar ao Senhor é todo o caráter que foi construído na tua vida diante do Senhor. A única coisa que vai chegar no altar do Senhor é quem você é
quem foi construído nessa terra. E meu amado, se a tua construção estiver torta, o Senhor vai falar assim, ó, você nunca ouviu falar do prumo que Jesus Cristo faz na vida de quem crê. Querido, Deus quer endireitar as tuas veredas. Deus quer endireitar os teus caminhos tortuosos. Mas para isso você precisa reconhecer que tem algo torto na tua vida. Então, em nome de Jesus, querido, eu quero que você ore comigo nessa noite. Você que reconhece que tem caminhos tortos, que há veredas tortas na sua vida, que precisam ser consertadas e endireitadas pelo Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos e você ore comigo assim. Igreja, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus, repita comigo, você que quer consertar, você que quer que algo, que Senhor, se preciso for derrubar a casa inteira, derruba, mas constrói uma nova casa, uma nova identidade em mim. Feche os seus olhos e vamos orar assim. Diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu declaro que há alicerces, que há caminhos, que há princípios tortos na minha vida, que precisam ser derrubados, que precisam ser arrancados de dentro de mim. Senhor, eu sei que dói, eu sei que vai ser difícil, mas se preciso, derruba tudo e faz de novo uma nova história, uma nova casa, com novos alicerces, edificados não pelo homem, mas edificado pela tua palavra na minha vida. Muda, Senhor, restaura, transforma, cura o que precisa ser curado, arranca o que precisa ser arrancado. Mas, Senhor, eu quero a minha vida edificada e alicerçada na tua palavra e nos teus projetos, nos teus propósitos, não nos meus, mas nos seus. Senhor, me mostra o que precisa ser arrancado de dentro de mim. E nessa noite, Pai, eu entrego tudo que está torto, tudo que está fora do lugar, meu casamento, meu trabalho, meu relacionamento com meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, tudo que está errado, que está torto, hoje eu entrego no teu altar. E eu te peço, Pai, não me deixa sair da mesma forma. Endireita os meus caminhos, conserta o que está torto, derruba o que precisa ser derrubado, mas me faz uma nova história, uma nova identidade nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia! Glória a Deus. Amém, querido. Você recebe dessa palavra? Então receba dessa palavra em nome de Jesus. Amém, amados? Tenho uma palavra para você. Em nome de Jesus. Não desanime. Amém, glória a Deus. Você pediu a Deus, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar.